Fábula, lenda, folclore, mito, delírio coletivo? O que de fato é o Novo Testamento contido na Bíblia Sagrada? Será que esses evangelhos, epístolas, histórias, relatos, acontecimentos devem de fato ser levados a sério? São essas e outras perguntas que nós vamos responder no vídeo de hoje. Shalom! Você está no canal Semeador da Boa Nova. Eu sou o irmão Felipe, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Nessa série que estamos apresentando, falando da Bíblia Sagrada, começamos a falar a respeito da história e um panorama geral da Bíblia, sobre os relatos detectores de autoridade, sobre os primeiros escritores, sobre a forma da sua formatação, até chegarmos no Novo Testamento. Nesse vídeo, nós vamos focar e falaremos especificamente do Novo Testamento. Falaremos de como esse tesouro chegou até os dias atuais. O Antigo Testamento foi concebido e produzido nos arcaicos idiomas hebraico e aramaico. No período do Novo Testamento, no período em que os apóstolos começaram a escrever os evangelhos, as epístolas e as cartas, o povo judeu já tinha passado pela helenização e, por isso, o Novo Testamento foi escrito em grego. Esse processo cultural da helenização atingia todos os povos conquistados pela Grécia no passado. Consistia naqueles que dominavam o povo e introduziam a sua cultura, para que esses, de forma gradativa, fossem perdendo pouco a pouco a cultura do seu próprio povo. Tanto que tem um texto na Bíblia que comprova que nem mesmo os judeus mais ortodoxos conseguiam entender completamente o seu idioma raiz, o seu idioma original. Isso acontece no livro de Mateus, no capítulo 27, do versículo 46 e 47, quando os fariseus não entendiam o que de fato Jesus estava falando. Nesse período, até mesmo as Sagradas Escrituras, isso mesmo, até mesmo o cânon, tinha passado pela tradução ao grego. O grego era o idioma mais falado e muitos dos judeus não tinham familiaridade com a sua língua raiz, com a sua língua original. Ou seja, para que a tradição religiosa desse povo fosse passada para as futuras gerações, a Bíblia tinha que ser traduzida no idioma mais popular da época. E com isso surgiu a Septuaginta, a tradução dos 70, que era para ser mais abrangente e acessível ao povo da época. Passou a Bíblia dos idiomas originais para o idioma grego. O objetivo principal do Senhor Jesus, quando ele estava aqui na Terra, era divulgar ao máximo de pessoas possíveis a sua doutrina, o seu conhecimento, os seus ensinamentos. O objetivo principal de Jesus era divulgar a boa nova do reino, anunciar que ele era o caminho, a verdade e a vida. E para isso, eles não só utilizavam a Bíblia grega, como as futuras produções, as futuras narrações deveriam ser escritas nesse idioma. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, seus apóstolos ficaram encarregados pela pregação e divulgação da Boa Nova, o que se baseava no anúncio da vinda do Messias. E segundo os mandamentos do Mestre, eles foram por todas as nações, ensinando sobre o Evangelho. Era necessário que os apóstolos, que os discípulos soubessem se comunicar e se expressar no idioma mais popular da época, para que a palavra, para que o objetivo central de Cristo fosse conquistado. E esse objetivo era a divulgação, a propagação em massa da palavra de Deus. E é nesse período, narrado pelo formidável livro do Atos dos Apóstolos, escrito pelo incrível escritor Lucas, que nós vemos a força máxima da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
É nesse momento histórico que a igreja vive o seu clímax, o seu apogeu. É o momento máximo da história da Igreja de Cristo na face da terra até agora. Com palavras, batismos, milagres e um crescimento que nenhuma outra organização religiosa jamais alcançou na história da humanidade. Até então, a Bíblia utilizada pelos primeiros cristãos, a Bíblia utilizada por Cristo, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos e pelos 70 discípulos que saíram a evangelizar, e a igreja que se formava em Jerusalém, era a Bíblia da Septuaginta, a Bíblia grega, que assim como a Bíblia protestante, assim como a versão da Bíblia protestante que nós utilizamos, não tinha os livros apócrifos. E como sempre, até chegar a essa conclusão, como sempre na história da humanidade, quando você quer fazer algo de bom, que realmente vai marcar a história, começa a surgir problema. E muitos foram esses problemas. Muitos lobos em peles de ovelhas começaram a surgir no contexto da igreja, com o objetivo de destruir a instituição de dentro para fora. Mas, como sempre, o Espírito Santo estava acima de todas as coisas. O Espírito Santo tinha todo o controle nas suas mãos. Louvado seja Deus por isso. Assim, os verdadeiros discípulos de Jesus, os verdadeiros servos, aqueles que levavam a sério, com convicção, o seu chamado de fé, fizeram diversos concílios. O objetivo desses concílios era a escolha dos livros que de fato eram livros inspirados para compor a coleção canônica da palavra de Deus. Assim, todos os escritos passaram por critérios rígidos, assim como no Antigo Testamento. E esses critérios eram tão rígidos que todos os livros que não passavam por eles eram completamente expurgados, eram completamente excluídos e não pertenceriam ao cânon do Novo Testamento. Não permaneceriam como doutrina dos apóstolos, dos discípulos e dos novos cristãos que surgiam aos montes, com o grande poder e crescimento da Igreja do Senhor. E os critérios utilizados pela Igreja para que esses novos escritos viessem a compor o cânon sagrado foram de fato muito, mas muito rígidos. E esses critérios rígidos eram extremamente necessários, porque já surgiam homens, como um homem chamado Marcião. Ele queria criar um cânon à sua própria vontade, da sua própria maneira. Assim como hoje tem pessoas que falam que a Bíblia tem que ser atualizada, no passado, esse espírito de contenda já existia dentro da igreja. E por isso, esses atos rígidos de seleção eram extremamente necessários. Por causa dessa lamentável atitude de Marcião, Montano e outros da época que queriam colocar as suas vontades no cânon sagrado, a igreja teve que se posicionar. É como diz a Bíblia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse povo que queriam corromper a Sagrada Escritura gerou dentro da igreja a vontade e a emergência de tomar rápidas atitudes em relação ao cânon sagrado. Tudo estava debaixo da potente e poderosa mão do Espírito Santo, que, como sempre, estava coordenando toda a história, observando os fiéis, os verdadeiros e ajudando para que o ministério de Jesus e as boas novas chegassem até mim e até você. Uma observação necessária a entrar nesse momento é que a igreja até aqui narrada é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, que andava e seguia os seus princípios e os seus propósitos. Ou seja, não a associe de maneira alguma com a instituição que se auto-intitula a Igreja Romana. Cultos aos mortos, purgatório, celebração aos santos, indulgências. Tantas coisas perversas surgiram nesse momento. Tantas coisas opostas ao ensinamento de Jesus começaram a brotar
nas ditas igrejas romanas. Era desesperador ver que essas doutrinas que não tinham nenhum embasamento, a doutrina de Jesus, estava tomando conta de quase todas as igrejas da época. Então os apóstolos, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros pais da igreja, tiveram que tomar uma atitude rígida, drástica e imediata. Eles tinham que passar os escritos por essa peneira, tinham que passar os escritos por esses critérios o mais rápido possível e que a formação dessa nova aliança logo chegasse na mão dos verdadeiros cristãos, os sinceros que queriam de fato servir a Deus. E 3 critérios rigorosamente cirúrgicos entraram em cena para colocar ordem no caos. E esses critérios eram apostolicidade. Esse era o primeiro critério. Para os novos escritores do cânon, eles tinham que ter tido uma aproximação real com Jesus Cristo ou uma aproximação real com um de seus apóstolos. Ele tinha que ser íntimo, ele tinha que ter observado ou tido contato com alguém que de fato viu, presenciou e viveu o ministério de Jesus aqui na terra. A pessoa que estava disposta a escrever, ela tinha que ter uma intimidade e uma ligação com a raiz do cristianismo, com aqueles que estavam lá desde o início do ministério de Jesus Cristo. Entre esses temos João Marcos. Alguns historiadores dizem que João Marcos pode ter sido um dos 70 que saíram evangelizando no período de Jesus. E Lucas, que era amigo íntimo do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que, por sua vez, teve um encontro direto com Jesus no caminho de Damasco. Regra de fé. No final do primeiro século, até a data da escolha dos livros, a tradição oral ainda era forte. Ou seja, colocaram isso também como um critério para que os escritos fossem considerados canônicos. Todos os escritos tinham que conter os seus ensinamentos baseados, ligados e de forma alguma diferente dos ensinos dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam, se fosse coerente com o que estava sendo escrito, era uma das formas de passar nesse rígido critério. Agora, se as cartas escritas, se os livros escritos entrassem em contradição com o ensino dos apóstolos, eram completamente e imediatamente descartados. Catolicidade ou universalidade. O que isso seria? As cartas que estariam ali como candidatas a compor o Novo Testamento tinham que ter um reconhecimento em todas as igrejas ou na maioria das igrejas da época. Essas cartas deveriam ser utilizadas como base doutrinárias e reconhecidas nessas igrejas. As igrejas conheciam Paulo, as igrejas conheciam Pedro, as igrejas estavam familiarizadas com a raiz do evangelho. Ou seja, quando essas cartas nominais chegavam nessas instituições, elas reconheciam os autores. Esse fator era muito importante também para que essa carta fosse aceita no cânon. Isso também traz outro ponto fantástico e muito importante. Não foi só a igreja romana, como muitos líderes religiosos dizem por aí, que foi a responsável pela escolha dos textos. Ela também estava inserida no contexto. Mas todas as demais igrejas da época também tinham que comprovar que aqueles escritos eram de fato inspirados pelo Espírito Santo e escritos pelos apóstolos ou alguém ligado a eles. E esses foram os livros que passaram por esses 3 rígidos critérios. E assim, com 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, a Bíblia se fechava de forma incontestável, com 66 livros. Os 66 livros que compõem o cânon sagrado, os 66 livros que compõem o maior tesouro físico que a humanidade possui.
a Bíblia Sagrada. Bem, e aqui terminamos essa série de vídeos falando a respeito desse maravilhoso assunto que é a Bíblia Sagrada. Se você esteve com a gente até aqui, eu te peço encarecidamente que curte, comente, compartilhe esse vídeo, assine o canal, ative o sininho para notificações dos nossos futuros vídeos, apoie esse projeto, apoie essa obra, porque nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus e para falar das maravilhosas verdades da palavra do Senhor. E até a próxima, se Deus assim permitir. Shalom!